Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora saúde sexual. Comigo no estúdio da TVE está a sexóloga Ellen Machado Ranf. Ellen, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigada pela oportunidade. Sabemos que podemos contar com pessoas à frente do seu tempo para levarmos a informação. Saúde sexual, eu acho que é um dos temas mais importantes que a gente tem, tanto no final do século XX, por conta do advento da AIDS, como também nesse começo do século XXI. E nós vivemos um momento muito conturbado, não apenas no Brasil, mas no mundo afora. Tivemos, politicamente falando, a volta de posições extremamente conservadoras que, em alguns aspectos, podem ser prejudiciais à sociedade como um todo, principalmente quando ignoram teses científicas já comprovadas. Ou seja, não há como retroceder naquilo que é um avanço da medicina, por exemplo. Sim. E muitas pessoas têm deixado de lado aspectos que são essenciais para uma vida mais feliz. Isso passa, sim, pela saúde sexual. Eu gostaria que você nos ajudasse a entender, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, como funciona isso nesses próximos minutos. Vamos começar pela parte física. O que é necessário para que nós tenhamos uma saúde sexual, do ponto de vista físico, mais adequada possível? Bom, a princípio, o que seria essencial para todos, e infelizmente muitos não têm acesso, é trabalhar a saúde corporal, fazendo seus exames fisiológicos, consultando seu urologista, seu ginecologista anualmente. Então esse é o primeiro ponto importante para trabalhar a tua saúde em equilíbrio, ou até mesmo um clínico geral, para que você tenha uma noção de como o seu corpo está respondendo com as suas atividades diariamente. Em se falando de sexualidade, às vezes as pessoas ficam imaginando que a gente está falando de ato sexual. Não, a sexualidade ela abrange uma área muito grande. Ou seja, quando a gente vai trabalhar e estudar a sexualidade, a gente entra na área de vários profissionais. O que é ser um ser sexuado? O que é falar da sexualidade? Nós entramos na área da história, cultura e religião, porque nós precisamos compreender qual foi o núcleo e a cultura que a pessoa está inserida para se falar com aquele ser. A sexualidade e o direito, devido aos abusos que estão tendo cada vez mais, o desrespeito com o outro, então precisamos conhecer a sexualidade e o direito. A sexualidade, como eu falei, a urologia, a ginecologia e fisioterapia, porque nós precisamos compreender a resposta fisiológica de amor, sensações, emoções, até mesmo prazer. E a sexualidade é psicologia, porque cada ser é único e inserido em todos esses profissionais. Então, nós, profissionais de sexualidade, trabalhamos em conjunto com todos esses profissionais, seja na linha cultural, religiosa, seja na linha fisiológica, medicina e ciência, seja num ser que, como todos nós, né, viventes, precisamos conhecer sobre o corpo. Então, como a gente trabalhar o nosso equilíbrio e nossa saúde? Nós precisamos, desde pequenos, conhecer o nosso corpo e ali já começa a ser podadas informações. Não se fala claro sobre partes do corpo, começam a usar apelidos, começam a dizer, ai que feio, ou é isso aí. Então os meninos são muito incentivados a tocar o seu próprio corpo e de uma forma pejorativa, guri, não sei o quê. E a menina, tira a mão daí, que feio, isso é sujo. E daí isso vão sendo incutidos, deixando a sexualidade à margem, não deixando claro o que é a parte do corpo, como que funciona, qual é a fisiologia, qual que é a minha postura até mesmo aí ao banheiro, como que funciona para eu ter uma necessidade fisiológica tranquila. Então, tudo isso é sexualidade. Então, e daí como deixa a margem com apelidos e não se falando da própria região íntima, chega a adolescência, às vezes não tem um diálogo em casa, claro, porque não consegue se falar nem de região íntima, e também chega ao extremo, que a internet, a globalização, vem com informações não tão idôneas e levam tudo para o lado mais pornográfico. Então, ou não se fala nada, ou quando se fala é muito pejorativo. Então, a gente está no meio tentando trazer o equilíbrio de tudo isso. Existe ato sexual? Existe prazer? Claro que existe, mas nós precisamos trabalhar o equilíbrio de cada ser. E daí começam as confusões, tanto fisiológicas, porque daí não se sabe por causa do hormônio, por causa de partes do corpo, não se sabe o nome, e de repente tem mais uma confusão psicológica, porque se não se identifica, se não consegue falar sobre a identificação do próprio corpo, e aí vão gerando as culturas que ficam extremistas.
Ou não se fala nada, ou se fala banalmente sobre sexualidade. Existe um aspecto que você acaba de tocar que justifica o comportamento dos mais conservadores. E quando eu falo justifica, explica por que eles estão com tanto Puxando receio, a segurança, exatamente, de tocar no assunto. Se você pega, por exemplo, alguns estilos musicais, eles tratam a mulher como se ela fosse um objeto. Né? É horrível. Né? Quando a gente fala de determinados movimentos artísticos, daí o sexo é tratado como algo quase grotesco. E, sinceramente, esse tipo de posicionamento não ajuda em nada no diálogo sobre uma esfera da vida humana que é fundamental. E você tocou num ponto muito interessante durante sua fala inicial. Você falou necessidade fisiológica. Vamos começar por aí. O sexo é uma necessidade fisiológica? Sim, ela começa com uma necessidade fisiológica de resposta corporal e depois ela começa a ter uma necessidade de pertencimento e necessidade de carinho e amor. Então começam a se formar os núcleos. Primeiro, uma necessidade fisiológica de descarga orgástica. Por que nós temos que ter uma descarga orgástica? Essa foi o trabalho que eu defendi na minha pós-graduação. O processo de descarga orgástica. Por que os seres humanos têm que ter um processo de prazer? Nós acumulamos muitas cargas, estresse, nervosismo, ansiedade. Até hoje em dia, com essa pandemia, o nervosismo está sendo extremo. Alguém te fecha no trânsito, alguém te fala alguma coisa, você está muito fechado. Tudo isso gera alguns nós que nós temos na garganta e alguns apertos que nós temos no coração, para falar uma palavra mais próxima. E essas tensões, num processo de estímulo de prazer, são aliviados e amenizados com a descarga orgástica, descarga de prazer, o máximo de excitação e estímulo. Quando nós temos essa descarga orgástica, esse máximo de excitação e estímulo, nós trabalhamos o processo de trabalhar toda a abertura dos nossos poros. Por isso que existem jargões que falam, qual que é o maior órgão sexual do corpo? É a pele, porque a pele, através dessa descarga orgástica, ela tira todo o processo de toxinas. No mesmo processo de tirar toxinas, nós trabalhamos o equilíbrio, níveis hormonais equilibrados, então ele trabalha todo o equilíbrio do ser. Então a natureza, independente da crença que a pessoa tem, a crença que nós temos, de algo maior que nós, que nos criou, nos desenvolveu dessa forma, com os encaixes para relações e até mesmo com sensações de prazer, para que nós tenhamos essa descarga orgástica e nesse processo de prazer tenhamos o equilíbrio novamente. Então, por isso que nós somos seres sexuados, por isso que existe o prazer. E ele, com cuidados, que daí vem o autoconhecimento é importante. Antes de você dividir algo que você reconhece em você com alguém, você não pode banalizar para as pessoas procurarem em você isso. É isso que nós tentamos trabalhar também com os jovens, adolescentes que estão nos hormônios bem em desequilíbrio e precisam reconhecer o corpo. Aí ficam em conflito, achando que tem que em cada pessoa reconhecer uma sensação. Não. A pessoa, quando cuida do seu corpo como um templo, que daí a gente fala assim, existe também nas religiões, quando os dois casam, os dois formam um. Por que os dois formam um? É o corpo, a mente, o coração, o corpo completo, os dois formam um. Tanto é que daí geram novas gerações com esse completo junto. E esses dois formando um é aquilo que nós temos de entrega completa do que é limpo, do que é puro, do que é maravilhoso. E isso está levando tanto ao extremo, como nós estávamos falando, ou não se fala e todo mundo não sabe o que é um ato sexual ou para que serve, ou se fala banalmente, como se nós tivéssemos que ter relações com todas as pessoas para um dia se conseguir achar a pessoa maravilhosa. Não, está de dentro para fora a resposta. Quando você reconhece em você sensações, você está em equilíbrio com você, você trata bem você, por isso que nós trabalhamos a autoestima no processo de autorreconhecimento. E como nós trabalhamos o nosso equilíbrio? Através da boa respiração. Então, quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai defender uma tese, uma banca de doutorado, mestrado, ou vai fazer uma conversa com alguém, com um filho que não está te obedecendo, a tua respiração ela é importante para trabalhar o teu diafragma. Quando você respira, você oxigena seu cérebro, você trabalha o seu controle. Quando você consegue trabalhar o olhar a si. Porque a gente tem a mania de olhar no espelho, olhar somente o que eu tenho que arrumar, o defeito que eu tenho, que tem que retocar aqui, tenho pé de galinha aqui, eu tenho marca aqui, a gente só olha o defeito. E isso a gente acaba
trabalhando com os outros a nossa insegurança porque a gente não consegue olhar a qualidade que nós temos. E quando nós olhamos no espelho, olhando na menina dos olhos, fazendo a pupila trabalhar, dilatar, e você olhando para dentro de você, que mágico que nós somos, que divindade é o nosso corpo, isso começa a trabalhar a sua segurança. Quando você consegue também, numa fala, equilibrar o que você está ouvindo, porque nós temos a mania de chamar para falar com alguém sempre reclamando. Como que a gente pode trabalhar esse reclamar? Igual assim, o esposo chega para a esposa ou vice-versa. Você não tem tempo para mim, você só está trabalhando, você está fazendo isso. Por que você não fala, eu sinto a sua falta? Por que você não fica mais tempo comigo? Em vez de reclamar aquela falta que você tem, falar de uma outra forma. E para a gente conseguir ir equilibrando a humanidade nesse processo de autoestima, a gente tem que aprender a forma de pedir. Às vezes você está reclamando algo, mas eu posso falar diferente. Ou se alguém reclamou algo a mim, como que eu posso responder de uma forma que a pessoa pense no que está falando? A gente vai desenvolver mais a paciência, a empatia. Quando a gente trabalha também o nosso paladar, a boca ela é um grande desequilíbrio, está causando muito desequilíbrio na humanidade. Ou seja, a boca ela traz muito prazer e muito fácil. Por exemplo, eu tomo um medicamento me alivia a dor, então eu quero mais um medicamento para me aliviar a dor. Nossa, eu fumei esse cigarro, me deu um barato, quero mais esse cigarro. Nossa, eu tomei essa cervejinha e fiquei lesadinho, tá ótimo, quero mais uma cerveja. Então é um prazer muito fácil e ela desequilibra o ser, porque se eu tenho esse prazer facilitado, eu não entro em equilíbrio no corpo como um todo, porque o processo de descarga orgástica precisa fazer parte da sua vida, né? Então, pelo que você expõe, nós vivemos sujeitos a constantes desequilíbrios e o processo sexual, quando bem tratado, quando bem regrado, pode devolver esse equilíbrio à nossa vida cotidiana. Seria mais ou menos isso? Seria esse ponto, trabalhando de si, para depois compartilhar com o outro, voltando ao equilíbrio. Perfeito. Vamos agora para um breve intervalo, Ellen, e nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.